さあ、とっとと済ましちまおうぜ。集めた宝はどこに隠したんだ。やっぱりグランドラインの中か。あんたは手に入れたんだろ、あの伝説の大秘宝。貴様黙れ。あの一つなぎの大秘宝ワンピースをよー。 One Piece começou a ser publicado em 1997 pelo Eiichiro Oda, onde o mesmo se mostrou uma obra com muito potencial e grandes maluquices. E é sério, o Oda chega a andar lado a lado com Araki na questão de maluquice e bizarrice. Mas o Oda é um escritor de mão cheia, e até esse motivo da obra ser enorme em questão de volume, capítulos e episódios. Na verdade, isso é muito bom, mesmo que pareça algo impossível de acompanhar. O Oda quase nunca deixa furos em sua história, o completa em detalhes e detalhes, tanto até com personagens secundários, como também os que são muito importantes para a história. Um exemplo bom para dar a vocês é os Chichibukais, que foram apresentados no começo da obra, e no fim foi um dos motivos da obra simplesmente se alongar tanto. Mas, mesmo ficando gigante e ocupando muito tempo, o próprio Oda nunca deixou de desenhar e escrever cada detalhezinho. One Piece é cheio de mensagens que nos fazem refletir e até fazer paralelos com a nossa própria vida e o nosso mundo. Temas como absolutismo e pobreza, racismo, importância da história, corrupção e guerras. E juntando todos esses temas e englobando eles em um tema só, pode ter certeza que o principal tema de One Piece é a liberdade. Tenha certeza, nós estamos vigiando você. Se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. A segurança é o presente mais precioso e as nossas leis estão em vigor para proteger a todos. Governo mundial. Estamos em todos os mares e também na Grande Rota. E bom, antes da gente continuar, por favor, eu peço que você se inscreva no canal, porque isso me dá um apoio enorme e eu fico muito grato. O homem é livre na medida em que pode escolher fazer ou não alguma coisa, sem ser coagido por uma força exterior. Papo reto? Todos nós aqui conhecemos o Luffy, que é basicamente o símbolo da liberdade no mundo de One Piece. Avisando aqui já que, porra, esse vídeo vai ter spoiler. Nós conhecemos piratas por serem pessoas más, que tomam dos outros e se aproveitam de tudo. E essa visão não está errada. Realmente existem pessoas assim, que se aproveitam da liberdade que possuem para fazer maldade. Mas o Luffy, ele não. Luffy, pelo que é demonstrado, ele ama o romance que é ser um pirata. Ele ama ser livre, corajoso e ainda poder comer toda a carne que ele quiser. O Luffy, ainda por cima, se inspira muito nos ídolos dele, que é o Shanks o Ruivo e o Gold Roger, que foi o rei dos piratas. Mas infelizmente, ele foi executado. E de qualquer jeito, bom, ele ia morrer, ele tava com uma doença que tava matando ele aos poucos. Pela ironia das gerações em One Piece, um símbolo era carregado pelo homem que foi o rei dos piratas. E esse símbolo era o Chapéu de Palha, onde o próprio Roger o passou para Shanks e Shanks o emprestou para Luffy. E esse não é a sua única conexão que ele possui com o rei dos piratas. Além do D que ele possui no nome, os dois compartilhavam das mesmas palavras para muitas coisas. Em um certo momento do anime, em Sabaody, Luffy é questionado pelo ex-imediato dos piratas Roger se Luffy e a sua tripulação realmente conseguiriam conquistar os mares daquele mundo, e então Luffy responde assim: Rayleigh, o antigo imediato do Roger, naquele exato momento enxerga o próprio Roger no Luffy. Tá, mas e aí? O que você citou de liberdade no Luffy, mas o que tem a ver com tudo? Existem muitos momentos e situações que fazem a gente pensar e passa uma mensagem sobre liberdade. E eu aqui escrevi da melhor forma possível os meus pensamentos e o que mais me marcou. E o primeiro deles seria os nossos sonhos. Em One Piece, o sonho dos personagens é algo muito valioso e importante na obra. Mas também existe um grande problema nisso tudo. Sonhar em um mundo onde muitas pessoas apenas vivem subjugando as outras e aceitando a forma que vivem é muito perigoso. E isso não é ficção, realmente acontece muito na vida real. Desde pequeno nós somos subjugados por tentar expressar nossos sonhos, principalmente nas áreas que você deseja seguir na sua vida. Não é à toa que muitas vezes em escolas, quando expressamos nossos sonhos, mesmo que pareçam alguns impossíveis, muita gente duvida e ri, tira sarro, tenta lhe desprezar e diminuir. E escola foi só um exemplo, isso acontece na vida toda. Na ilha de Jaya, antes dos Mugiwaras subirem para Skypiea, temos o encontro deles com Bellamy, um personagem extremamente arrogante que despreza o sonho das pessoas e vive subjugando ela de alguma forma. Isso demonstrando que ele também tem um vazio por não conseguir se impor sobre os seus sonhos. Durante esse encontro com os Mugi, eles acabam citando a Ilha do Céu,
E para Bellamy isso é simplesmente engraçado, e o mesmo acaba junto com a sua tripulação, humilhando e espancando o Luffy e o Zoro. Durante toda essa confusão, Luffy e o Zoro, eles não compram a briga, e simplesmente aceitam. E não por se rebaixarem, mas por saberem a hora de revidar, assim como Shanks foi humilhado pelos bandidos da montanha, e não revidou. Logo após isso, temos então um encontro com o Barba Negra, e o seu discurso, onde o mesmo sendo um vilão totalmente ao contrário dos valores do Luffy, ele ainda assim acredita na liberdade das pessoas sonharem, e numa frase marcante, ele deixa bem claro: o sonho das pessoas não tem fim! Desistir dos seus sonhos por conta de outras pessoas é muito doloroso e até covarde, mas temos que ser forte para agarrar eles e arriscar tudo para fazer dar certo, independente do que as pessoas achem, digam ou até mesmo nos atinjam. Os nossos sonhos só terão fim se nós mesmos permitir que isso aconteça. O momento do soco que derruba o Bellamy também pode ser tirar uma mensagem. Não é à toa que logo depois, no momento certo, Luffy deixou clara a diferença que os dois possuíam. Não temos o dever de provar nada a ninguém, apenas seguir com nós mesmos a nossa jornada. E assim como o soco foi no momento certo, pessoas também vão receber esse soco no seu momento certo. Isso de diversas formas que a vida querer mostrar. E assim como apenas um soco foi uma grande lição que fez Bellamy não desistir e mudar suas atitudes, essas pessoas também vão mudar a sua forma de pensar. Pessoas como Bellamy, que desprezam as outras e os seus sonhos, são pessoas vazias, sem propósito, ficam inquietas, chateadas e incomodadas em ver as pessoas em sua volta tendo seus sonhos e propósitos. Já seguindo, temos o governo mundial e a liberdade de uma aventura. Bom, no início do vídeo eu trouxe para vocês um cartaz do governo mundial e nele vemos como supostamente eles estão dispostos a fazer de tudo para trazer segurança para as pessoas do mundo. Nisso acreditamos que tudo pode ocorrer certo e nunca ter nada de errado, mas infelizmente nem na vida real é assim. O governo mundial é extremamente corrupto. Obviamente não são todos, mas muitos tomam atitudes como ignorar direitos dos cidadãos, manipular informações ou utilizar da justiça que pregam para promover seus próprios objetivos. Mostra que muitos indivíduos envolvidos com essa instituição não se importam com tais ideais utópicos de tornar o mundo em um lugar melhor, querendo apenas poder e influência, e assim eles mesmos definirem como correto. Isso infelizmente não é muito diferente da vida real. Sabemos como ao longo dos anos aconteceu muitas guerras civis, golpes e um governo pura corrupção, e até mesmo alguns lugares, infelizmente, se tornando escravos do seu governo. Com palavras mais claras, a famosa ditadura. Em One Piece, ainda por cima, trabalha o tema da escravidão, onde pessoas com títulos de nobres são protegidas pelo governo. Muitas histórias de One Piece revelam personagens importantes que foram escravos em determinados momentos, como os Piratas Sol. Sempre que um homem-peixe tinha a marca de escravidão sobre ele, seja nas costas, no peito ou no braço, ele foi transformado em um sol, para apagar o fato que eles tinham sido escravos. Em um dos momentos mais tristes da obra, temos o Fisher Tiger, o líder dos Piratas do Sol, onde o mesmo protegeu e decidiu que iria levar a Koala, uma criança que foi sequestrada e vendida como escrava, aos nobres mundiais, de volta à sua mãe. Após toda a jornada e ele conseguindo entregar ela, o governo mundial acaba fazendo uma armadilha, e assim marinheiros acabam matando o Fisher Tiger, na maior covardia e preconceito já demonstrado na obra. A história inteira deixa bem claro como o governo tem suas falhas, tanto nos membros como as suas próprias leis, até se afiliando com piratas que subjugam os outros, como o do Flamingo. Contra tudo isso, de uma forma mais direta, temos o governo revolucionário, que sempre demonstra estar 100% contra a forma que a marinha lida com a justiça no mundo. O Luffy é conhecido por amar aventuras, encarar o desconhecido, se envolver em tudo que seja novo. Ter a coragem de se aventurar é como ir contra a maré de coisas, desde pessoas que tentarão lhe rebaixar, a pessoas contra sua liberdade de poder se aventurar. Vemos isso através dos arcos do mangá, onde muitas contam com pessoas oprimindo outras e o Luffy tendo um símbolo de liberdade para essas pessoas, resolvendo tais situações, mesmo que na base da porrada. Luffy, a todo momento, demonstra odiar pessoas que usam autoritarismo contra indivíduos pacíficos e acabam no fim tirando a sua liberdade, a liberdade de sonhar, a liberdade de comer, demonstrar os seus sentimentos e de se aventurar. Devemos cumprir o nosso dever de ser contra aquele que usa o poder para nos reprimir. Queremos a liberdade de poder encarar novas coisas sem ter medo de sermos rebaixados por isso. Queremos sonhar e lutar para que este sonho se torne realidade. E assim como todo D, eu quero poder sorrir perante a minha morte sem ter nenhum arrependimento durante a minha vida. Ore no zaihou ga
るな。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。